Bom dia, gente. Hoje nós vamos começar a falar sobre a independência da América Espanhola. Então, lá nas últimas décadas do século XVIII, o mundo estava passando por uma transformação. Se consolidava uma ordem nova, né? Uma ordem social diferente, no qual eles estavam inspirados e baseados em algumas ideias iluministas que eram contra, por exemplo, né, as hierarquias, os privilégios e etc. Então, a palavra de ordem era revolução, né? Revolução Francesa, Industrial, Revolução do Haiti, Revolução Americana. E essas inspirações de revolução vinham principalmente dos ideais liberais, né? Das ideias iluministas, que era contra esse absolutismo. E era a ideia de liberar, né, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Então, essa revolução ela vai se espalhar em vários locais ao mesmo tempo. Na América Espanhola, essa luta pela independência estava inserida em uma conjuntura diretamente ligada à chamada Era Napoleônica. Por que ela estava ligada a essa era? Porque no contexto da expansão francesa, lá na época de Napoleão Bonaparte, quando ele decreta o bloqueio continental à Inglaterra e ocupa os reinos que resistiram à adesão a esses bloqueios, entre eles ele ocupou a Espanha. Então a Espanha foi ocupada pelos franceses lá em 1808, com a deposição do rei, ou seja, a tirada do rei do poder. A reação das elites coloniais, em primeiro momento, foi a de se organizar em apoio contra o rei da França, né? Que era Napoleão Bonaparte. As colônias vieram em um período de relativa liberdade do que se aproveitou lá na Inglaterra, impedindo os navios franceses de chegar à América. Dessa forma, a relativa independência proporcionou a libertação do governo do rei, restaurando o trono após a derrota de Napoleão. Então ele tentou retomar o controle das colônias, mas era tarde demais, já que a independência américa hispânica foi bem sucedida. Então Napoleão Bonaparte retirou o rei Fernando, né, VII do poder, e quando esse rei tentou voltar após a derrota de Napoleão, ele já não conseguiu mais voltar porque eles já estavam em processo de independência. A independência do Haiti ocorreu por diversos motivos. Entre um dos principais motivos era que o Haiti era a grande produtora açucareira do momento e a sua população era 85% composta de escravos. Esses escravos também ocupavam alguns papéis na sociedade, então ocupavam alguns papéis importantes na sociedade colonial. Só que essas riquezas não superavam as suas origens, o que impedia eles de participar da vida política e etc. A insatisfação desse grupo é óbvio que era grande, e eles começaram então a fazer diversas revoltas escravas, a formação de quilombos, tá? Que começou a gerar uma preocupação na elite branca, já que os negros eram 85% da população. Então, se essa independência do Haiti acontecesse de fato, os negros dominariam aí todo esse cenário. E, além disso, essa independência do Haiti gerou um grande medo em todas as outras colônias, né? Com medo de que os negros fossem se rebelar contra os seus senhores. Então explodiu aí um movimento de independência que vai ser feito, né, principalmente por essa galera aí da classe menos favorecida, que possuía um papel importante na sociedade, mas que por não ser, né, um grupo social da América, eles não podiam participar de decisões importantes. Só que com isso, com essa tentativa de fazer uma independência, todos os governos, principalmente, né, os governos da França, os governos de elite, entraram violentamente e conseguiram, né, dominar esses povos a fim de que eles não conseguissem a sua independência, fazendo com que eles voltassem para a sua posição de escravos, tá? Então, esse ideal de libertação do Haiti acabou tendo um controle da sociedade europeia, que controlou essas camadas. O contexto da independência, ela gerou-se principalmente, né, de vários motivos, de vários fatores, entre eles a Revolução Industrial, que possibilitou o aumento da produção de mercadorias, de matéria-prima, de mercado consumidor. Com isso, acerrou as disputas entre as colônias, tá? Então, essas colônias que tinham monopólio comercial começaram a disputar comércio e mercadorias.
A intermediação dos negócios portugueses e espanhóis encarecia as matérias-primas que saíam das colônias e as mercadorias industrializadas que nelas estavam, reduzindo o lucro dos ingleses. Então, o bloqueio continental também foi uma forma com que essa independência, né, pudesse acontecer de forma mais rápida. Outro motivo das independências das Américas eram os ideários iluministas, né? Ele chegou na América a fim de mudar, né, formado por intelectuais, a fim de mudar essa questão das classes dominadas e dominantes, a fim de fazer com que todos pudessem ser iguais, né, pudessem participar das mesmas camadas. As elites coloniais da América Espanhola, elas eram divididas entre os que nós podemos chamar de crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, podendo ou não ser mestiços de índios, e os chamados chapetones, que eram as autoridades espanholas, que ocupavam os cargos administrativos locais, os cargos importantes na colônia. Só que esse contexto dessa Revolução Europeia, em especial a fase napoleônica, em que as guerras de independência foram se intensificar, era uma resposta à não adesão do governo português ao bloqueio continental. O exército napoleônico invadiu a Península Ibérica, Dom João, que era o príncipe regente, né, pegou a sua corte e se refugiou no Brasil, que era uma colônia, e Fernando VII foi deposto, substituído por José Bonaparte, que era irmão de Napoleão Bonaparte, que assumiu o trono espanhol como título de Napoleão II. Essa desordem, né, que surgiu com a ocupação militar da metrópole, fez com que o povo espanhol pegasse as armas para lutar contra os franceses. E foi um dos motivos que a elite crioula, né, que eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, iniciaram movimentos para tomar esse território colonial, visto que esse grupo social se recusava a acatar as autoridades do monarca francês, que era imposto pelo exército de Napoleão Bonaparte. Então, a independência da América Espanhola vai se dar principalmente pelo grupo dos crioulos, que queriam uma maior participação política e econômica na sociedade e queriam se livrar do domínio francês. Por esse motivo, né, eles começam a fazer com que esse território fosse todo propício a essas revoluções, a esses ideais iluministas, tá? Com algumas exceções, as ex-colônias da América Espanhola, né, conseguiram a sua independência, adotaram a forma republicana de governo. Em quase todos os países, o colonialismo absolutista foi substituído por repúblicas ditatoriais e a população continuou bem distante do poder político. Então, mesmo conseguindo a independência, eles não conseguiram, né, uma participação popular, né? Eles ainda acabaram tendo, né, uma dominação de governo que não permitia às camadas populares a total participação. Em 1823, nós tivemos, né, o que seria conhecida como a Doutrina Monroe. O que era a Doutrina Monroe? A declaração era uma advertência às potências europeias, particularmente às potências da Santa Aliança, contra qualquer tentativa de intervenção na América independente. Era o que a gente proclama, né, de América para os americanos. Os Monroes, que eram quem estavam no poder nesse momento, deixava clara a sua política de extremo controle do continente. Então, qualquer pessoa, né, ninguém poderia ocupar aí os Estados Unidos, nem os países da América Central e do Caribe, porque a doutrina Monroe fazia com que houvesse, né, um controle, uma intervenção social na América independente.